Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de tua luz de consciência para a tua consciência divina, e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Que a consciência divina nos inspire, nos ilumine, nos dê a sabedoria e a compreensão para que possamos entender com profundidade tudo aquilo que Cristo nos traz em suas cartas. Solange, pode ler para nós, por favor? Sim. Na página 56, quarto parágrafo, terceiro parágrafo. Além disso, você carrega o seu esquema mental consigo por onde quer que vá. Não há por onde escapar, e, dia após dia, isto continuará a criar para você o tipo de existência que você já experimentou em seu passado. Muitas pessoas passam suas vidas inteiras acreditando que são desafortunadas. Elas pensam que os outros têm sido mesquinhos, cruéis e poucos amáveis com elas, e que têm tornado suas vidas completamente infelizes. Acreditam que outras pessoas brigam com elas e criam dificuldades constantemente, enquanto elas são completamente inocentes de qualquer provocação. Ao contrário, os outros não têm culpa. É o esquema mental pessoal que atrai as suas condições negativas. Muitas pessoas rejeitam a ideia de que são elas mesmas as únicas responsáveis por suas desgraças. Para algumas pessoas, é muito difícil se confrontarem com as suas incapacidades, enquanto outras têm a força interior e suficiente autoconfiança para olharem-se de frente de forma honrada. Esse trecho aí ele é bem interessante, né? Porque eu mesmo, antes das cartas, né, vivia arrumando culpado para tudo que acontecia de errado comigo. Ou era culpa do meu pai, ou era da minha mãe, ou era de quando eu era pequeno, ou era da namorada, ou era da esposa. Alguém tinha a culpa pela besteira que eu fiz. Uhum. E eu acho que muita gente, né, já passou por isso, passa por isso, né? Uma coisa muito comum. A gente é engraçado, um mundo caótico, a culpa é sempre do outro. Num Uhum. mundo harmonioso, a responsabilidade é sempre nossa. Então, quando a gente tem a responsabilidade, a gente vai lá e tenta consertar, pede ajuda, né, faz o que pode e melhora a situação. Mas quando é culpado e pronto, né? Vai preso ou paga lá uma fiança e aí parece que está livre da coisa. Mas não é assim, né? Então, o primeiro passo é a gente saber que nós somos responsáveis, né? Por tudo aquilo que a gente faz
e tudo que a gente faz atrai uma coisa, né? Atrai o seu semelhante. Então nós somos responsáveis por tudo aquilo que chega até nós. Eu tenho o hábito de dizer que o que a gente faz é plantio e o que a gente recebe é colheita. E a colheita é sempre nossa. Não tem como dizer, ah, mas porque meu pai fez e aí eu estou recebendo. Não, o que seu pai fez, ele recebe, né? Não é uma coisa que é transferível. O que é nosso é nosso. O que é dele, não tem como. Quer falar, Celina? Não, nesse momento não. Alguém quer Eu, fazer um comentário, Rodrigues? o que eu achei interessante é que ele isenta os outros, né? Mas eu entendo que no contexto, né, da evolução, né, do aprendizado e aprimoramento, a gente está o tempo, nós estamos o tempo todo lidando com outros, né? Com os outros. Uhum. Então ele isenta os outros, mas são os outros que nos trazem as provocações, né? Nos trazem as experiências, né? Evolutivas. E a outra coisa que eu achei interessante é ele dizer aqui que para algumas pessoas é muito difícil se confrontarem com as suas incapacidades, enquanto outras têm a força interior, autoconfiança e tudo mais, né? E aí eu estava aqui pensando, o que é essa incapacidade ou autoconfiança? O que Uhum. é isso, né? Já pararam para pensar sobre isso? Que a Sim, incapacidade é falta é falta de habilidade, né? Vamos dizer assim, né? Autoconfiança a gente já sabe, mas incapacidade é uma coisa mais pesada, né? Uma coisa mais Tem algumas é difícil. algo, facetas, né? é Fala. um, na verdade, quanto mais autocentrado for o ego, maior a dificuldade de nós lidarmos com esses sentimentos que vão evocar muitas vezes, na maior parte das vezes, sentimentos muito negativos em nós. E nós admitirmos isso é aquela questão que está lá na carta 8 do ego autocentrado, muito não toque em mim, ou assim, nada diz respeito à minha pessoa e sempre o outro. Então, quanto mais autocentrado for o ego, maior vai ser essa questão da dificuldade de nós olharmos. Por isso que eu percebo pelo processo que eu vivo uma dificuldade muito grande e por isso acaba que retornam muitas e muitas vezes pessoas que elas não conseguem lidar com a as feridas que estão nelas. A gente pode ajudá-la a diminuir a carga emocional ali presente, negativa, que reforça um comportamento que está gerando uma doença. Mas, assim, é realmente a dificuldade é porque é muito forte o centramento do ego. Então, assim, eu percebo que as pessoas acabam. É tanta dificuldade que a maioria das pessoas elas tiram aquele sentimento ruim, aquele mal-estar gerado em algum órgão, em alguma emoção, mas elas não são, elas têm muita dificuldade de olhar, porque o olhar para si mesmo requer uma boa dose de coragem. Não é muito simples. Eu percebo pelas pessoas que eu trato que a maior parte das pessoas, elas não têm, ainda não estão prontas para olhar para si mesmo e perceber e entender esse processo. Eu coloco para elas essa questão
de que tudo que está em sua vida é fruto de sua caminhada, mas pouquíssimas pessoas, e olha que eu atendi muita gente continuo atendendo, mas o número de pessoas que são capazes de olhar para si mesma e aceitar a sua responsabilidade é muito pequena. Então, assim, a maior parte dos indivíduos tem o ego muito forte, muito autocentrado, e por isso que o caminho é longo para a maior parte das pessoas. Para Deus é muito amoroso, ele é amor, e por isso mesmo ele permite a cada um o seu tempo perceber a si mesmo como autor da sua história. Muitos poucos mantêm relacionamentos extremamente tóxicos, é, e outras coisas, porque é mais confortável. No parágrafo seguinte, ele vai responder, ele vai ajudar a esclarecer um pouco, né, essas questões que eu fiz aqui, mas é por aí mesmo, né? A última linha ele diz assim, ó, enquanto outras têm a força interior. Essa força interior que é suficiente autoconfiança para olhar em si de frente e de forma honrada, né? Ou seja, como a Celina disse aí, né? Se a pessoa olhar para dentro de si, e enxergar o ego que ela tem centrado, né? E confrontar isso, né? Como que ele vai fazer isso? No parágrafo seguinte ele fala, ó, a oração sincera. Ele vai falar que você vai buscar o Pai, consciência divina, né? Para fazer esse confrontamento. E à medida que você vai confrontando esse ego centrado aí, né? Super ego, você vai começando a perceber, você vai sair da zona de conforto, né? E vai ficar desconfortável. E vai começar a perceber como é que funciona o sistema, né? É o yin yang aí, né? Ego, consciência divina, né? É as duas forças combatendo aí um contra, né? Uma se confrontando com a outra, né? Na guerra mental, né? Na guerra que acontece na mente da pessoa, né? Mesmo porque ele fala, né? O ego não pode confrontar o ego. É limpar melado com melado. Então precisa ter alguém, né? Vamos chamar de alguém, a consciência divina, que está ali olhando, né? Em todos os ângulos. Enquanto que o ego ele é focado numa coisa, né? Ele quer atingir aquele objetivo e ele vai tipo numa linha reta. E a consciência divina tem aquela visão 360, né? Do todo. E Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então vai caminhando do melhor jeito para chegar ali. E o ego não, o ego vai que nem um trator, vai ferindo as pessoas, né? Vai se ferindo e está plantando semente ruim. Depois a colheita é triste também. Por isso a gente precisa do Pai consciência criativa, né? Da consciência divina. Eu São... entendo que essa força interior aí, né? É exatamente isso, é a consciência criativa, a consciência divina, né? Uhum, Porque ele diz aí, né? Olhar de frente e de forma honrada. Então, assim, a consciência, ela vai cuidar, né? Ela vai cuidar da alma. exato. Ela não quer prejudicar, ela não quer danar, causar dano à alma. Ela quer cuidar da alma, ela quer preservar, né? Ela quer evoluir a alma. Então é por isso que é de forma honrada. Por quê? É Porque é uma coisa amorosa. de forma ordenada, com respeito, né? O ego, quando a gente fala mal da gente mesmo, a gente se xinga. Vocês já perceberam isso? Faz uma coisa errada, mas como eu sou burro mesmo. A alma É não xinga a gente. verdade. Porque esse burro, quem é o burro? É o Deus interior, é a ele que eu estou xingando. Ah, como eu sou idiota, como eu sou estúpido. Eu estou falando do meu Deus interior. E a consciência divina não faz isso, ela tem a compreensão amorosa. Sabe que É. o ego é uma criança, é uma ferramenta. É birrento, é marrento.
vai tratar até mesmo o ego com esse carinho necessário, com o amor. Que é só assim que a gente consegue as coisas, né? Com amor. Solange, por favor, próximo parágrafo. A oração sincera atrai o Pai Consciência Criativa para nossa mente silenciosa e secretamente. Limpa a consciência humana de tudo aquilo que a pessoa que busca não sente mais como confortável. Isto é, necessariamente um processo muito gradual de limpeza e desenvolvimento interior. Achei Para- legal essa palavra secretamente, né? Que coisa interessante, né? Palavra secretamente, né? Silenciosa e secretamente na mente, né? É o deserto, né? É um negócio. Eu acho que tudo que nos vem à vista, né? Ou à vista não, aos sentidos, é escandaloso, né? Tá, tá escancarado, né? Não é secreto. E isso vem para o ego, né? As percepções são egóicas, para os sentidos egóicos, né? Já a consciência divina, não. A consciência divina você tem que ir, lembra lá? No teu quarto, né? Em secreto. Só você e a consciência. Ninguém mais está sabendo dessa oração, do que você está falando, do que você está recebendo, do que está sendo revelado da tua evolução. Ninguém mais está sabendo disso, a não ser a consciência, né? Como integral, né? Você e ela íntegros ali, né? Interessante isso, né? Só Integridade. uma colocação para reforçar uma coisa que o Rodrigues falou. Realmente, nós tomarmos muito cuidado com aquilo que a gente fala sobre nós mesmos, porque entendendo que tudo é energia e cada vez que você faz uma colocação negativa sobre si mesmo, você vai atrair mais daquilo. Então, é bastante importante que a gente controle muito os nossos pensamentos para, mesmo diante de uma barbaridade que você fez, é, é considerar que aquilo ocorreu por circunstâncias que você entende que não tinha consciência suficiente para fazer, mas assim, não se apegue, não fique em algum aspecto culpa, vergonha. Esses são sentimentos, são frequências muitíssimo baixas e que retém você num poço escuro. Então, assim, mesmo que a gente tenha feito uma bobagem muito grande, e todos nós fizemos, é muito importante que a gente não se apegue àquele sentimento de ficar, você é uma pessoa tal, de tal tipo, porque é aquilo, a sua autoestima vai definir o grau onde vai estar a sua frequência. Então, quanto melhor nós nos conhecermos, a gente evita, porque você acaba compreendendo que foi um evento que lhe deu a oportunidade de perceber uma coisa sua e não ficar lá chafurdando naquela lamentação. Então, é isso que a gente tem que ter bem claro, não nos machucarmos, porque nós somos espelho do Criador, nós estamos conectados com Ele, nós somos parte dele. E quando a gente se vê de forma negativa, você não está apenas fazendo isso para você, você está para Deus e para tudo aquilo e para todos os seus semelhantes. Você está emanando um sentimento bastante ruim. Então, a gente tem que pensar muito nisso, porque a maior parte das pessoas, assim, tem uma percepção de si mesmo muito ruim. Tanto que a obesidade é um aspecto que está agraçando na humanidade e é
proveniente desse aspecto de a gente não gostar de nós mesmos, de nós nos criticarmos. Então, não adianta fazer bariátrica, qualquer que seja o procedimento para diminuir aquela gordura, e ela só existe no abdômen porque a gente está se machucando. É uma forma do nosso corpo se proteger. O umbigo é o responsável por isso. Celina, eu nunca mais esqueci daquela sua frase lá, você falou outro dia na reunião aí, que as pessoas têm uma mania de falar assim, ah, vai pro, né? Aquela palavrinha lá, né? Entendeu? É Eu nunca mais esqueci isso. Toda vez que eu quero falar, que vem essas coisas na cabeça assim, eu falei, não, a Celina, eu lembro da Celina, dessa frase. Ah, vai pro céu, rapaz, vai pro céu. Não, mas isso veio agora para mim para fazer essa colocação, porque é muito importante realmente a gente, como seres despertos, a gente tem que entender que nossas palavras têm muito poder. Então, elas não devem ser E isso, usadas de forma. e isso é uma quebra de paradigma, viu? Porque naturalmente a gente tende a falar um palavrão, né? Naturalmente. Você se aborrece, taca o dedo na porta, ou cai, ou enfim, alguma coisa que você faz deu errado, você PQP, né? Entendeu? É natural, né? Isso é um esquema mental, entendeu? Isso é um esquema mental, um paradigma que está instalado no subconsciente. Você começar a mudar isso, não, agora não é mais PQP, não, agora pode ser glória a Deus, não importa, né? Salve Senhor, enfim, inventa uma palavra que você gatilha isso pro resto da tua vida. E isso vai começar a mudar. Que Toda vez que seja você vier aquela positivo. vontade, você, opa, tá na graça, tá no céu, enfim, né? Ô abençoado, Abençoado. ô abençoado. É isso aí. Melhor assim, né? É. Eu queria fazer um pequeno comentário sobre esse trecho, aqui, a oração sincera atrai o Pai consciência criativa para nossa mente silenciosa e secretamente. Limpa a consciência humana de tudo aquilo que a pessoa que busca não sente mais como confortável, né? Quer dizer, antes sentia confortável, mas depois que você começa a orar, você já não sente mais aquele conforto. Isso é necessariamente um processo muito gradual de limpeza e desenvolvimento interior. É porque eu tenho uma frase que de vez em quando eu menciono, que tem a ver com esse trecho aqui. O bem é tímido e o mal é audacioso. Então, tudo que é do bem, tudo fica ali quietinho, vem devagarinho, toma conta da gente. Não é diferente de quando há o mal. Então, me lembrei dessa frase, que eu me lembro dessa, inclusive quando eu quero fazer alguma menção de alguma coisa de quem pratica o mal, que o mal toma uma proporção gigante, né? Agora, tudo que é do bem, que é oração, fica ali quietinho, devagarinho, tomando conta da gente. É essa parte aí que eu queria fazer esse comentário. Era isso. Continuamos? Padrões emocionais. Os padrões emocionais podem ser tão prejudiciais ao seu bem-estar como um todo, como um todo, quanto o seu esquema mental. Seu esquema mental, juntamente com seus padrões emocionais, são suas ferramentas criativas. Estes dois juntos criam o necessário esboço para as futuras posses, acontecimentos e circunstâncias. Estas ferramentas criativas trabalham em sua vida, quer você tenha a intenção ou não. É muito mais difícil descobrir as suas atitudes emocionais profundamente arraigadas, conscientes ou subconscientes, do que reconhecer o seu condicionamento mental. As pessoas podem estar submetidas
a padrões emocionais negativos e serem completamente inconscientes disso, uma vez que estes esquemas são encobertos momento a momento pelas emoções decorrentes da rotina diária. Isso é aquela coisa do vigiai e orai, né? Se a gente não prestar atenção, a gente fica repetindo esses padrões, né, emocionais negativos. Porque algumas coisas estão no nosso subconsciente. Hoje, talvez a gente se xingue porque no passado, quando a gente era criança, a mãe xingava a gente. O pai, o irmão mais velho, você é burro mesmo. E aí a criança cresce com aquela ideia na cabeça, né? E toda vez que faz alguma coisa errada, volta esse padrão. Tá lá no subconsciente dela. Ah, você é burro mesmo, vai ter que fazer burrada sempre. E a gente não percebe, acha que isso é uma coisa natural, né? Já está lá desde pequeno, foi assim que a gente aprendeu, não aprendeu de outro jeito, não teve ninguém que veio trazer um elogio, porque todo mundo sabe, né? Quando a gente vai fazer um comentário negativo de um restaurante que seja, a gente enche lá 2, 3 páginas, né? Quando a gente vai falar que a gente foi bem atendido, que a comida era boa, a gente dá um joinha. E isso é uma coisa da maioria das pessoas. Quem faz isso está no padrão negativo, porque falar mal é até gostoso, né? A gente está reclamando das pessoas, está culpando, está julgando, está apontando o dedo. Parece que a gente é o dono da verdade para fazer esse tipo de coisa. Mas na hora de fazer um elogio, a gente não tem nem palavras, né? A gente precisa mudar isso urgentemente, né? Quem ainda não percebeu, se perceba, veja o quanto você consegue criticar alguém e o quanto você consegue elogiar um outro alguém, né? Se não dá para elogiar esse que a gente criticou, mas... E tem um exercício que é bem bonito, né? Quando a gente percebe que a gente criticou uma pessoa, a gente procurar lembrar 3 qualidades dela. Para cada crítica, 3 qualidades. Briguei com a de Fatimo. Tá bom, tô lá pensando mal dela, mas não, pera aí, eu não posso fazer isso. Então vou pensar em 3 qualidades dela. Não, ela é gente boa, já me ajudou quando eu precisei, deu uma força para mim. Outras pessoas não fariam, ela fez. Então, pô, gente boa ela realmente. E é uma pessoa inteligente, já deu para perceber isso. Faz três elogios para a pessoa, se você criticou, porque aí a gente também ajuda a queimar esse karma que a gente criou, esse karma negativo, né? Essa semeadura negativa, falar, não, pera aí, eu não vou plantar mais isso. Quero plantar coisa boa. Ela fez o que fez, ela estava na razão dela. Eu que fiquei magoado, eu que fiquei chateado, eu que não gostei do que ela falou, né? Mas, puxa, acho que ela estava querendo me dar um bom conselho, inclusive. E eu levei para o outro lado, né? Levei para um lado pessoal aí. Mas a Defantima é gente boa pra caramba. Pronto. A gente está se reeducando. Como se a gente estivesse se reeducando ou educando uma criança. A gente tem que ter essa paciência com a gente. E assim, esse autoconhecimento, essa autopercepção é o tempo todo. Porque o tempo todo o ego está falando para a gente. Enquanto a gente não tem essa mente silenciosa, é o ego quem está falando o tempo todo. É ele quem está lembrando do passado, fala, pô, mas a Fátima falou aquilo lá para mim, caramba, que sacanagem, não devia ter falado. Eu não sou assim, tenho certeza que não. Essa é coisa da cabeça dela, não sou eu. E a gente fica nessa engrenagem maluca, negativa aí, e quando vai ver, está espalhando semente. Então, corta, né? Fica quieto, ego, chama a consciência divina, por favor, me ajuda, Pai, Mãe, Vida. Tira isso de mim, não quero mais isso. Lá na carta 6 a gente vai ver que a gente pode escrever o que a gente não quer mais.
e depois colocar no peito, né, para fazer a meditação com aquilo que eu não quero, com aquele padrão, com aqueles sentimento, esquema mental que eu não quero mais. Isso eu não quero mais. Eu preciso de um esquema mental. Cristo falou: se você nascesse sem nenhum esquema mental, você seria pior que uma estátua, né? Uma pedra ali. Mas eu vou trocar esse esquema que eu percebo que é negativo, que fica ruminando alguma coisa, por alguma coisa melhor. Mas não sou eu que vou trocar, sou eu que vou pedir para a consciência divina tirar isso de mim e colocar uma coisa melhor no lugar. Porque ela sempre vai colocar algo melhor. Então a gente ter esse conhecimento, esse contato com a gente mesmo, se olhar de frente, né? Que ele fala aqui, de frente e de forma honrada. A gente consegue ir se libertando gradualmente, como ele também fala, né? Esse processo é muito gradual de limpeza e desenvolvimento interior. Quer se desenvolver interiormente? Faça isso. Se perceba, veja que não está mais, né, coerente com o seu estado, que você está buscando um estado espiritual mais elevado, e para que essa coerência possa existir, é limpar o que está sujo. É igual fazer regime. Antes da gente começar a comer o que é certo, para de comer o que é errado. Você já vai perder 50%, né, daquele caminho que você ia percorrer, você já vai emagrecer. Se parar de comer o que não deve. Depois começar a fazer o que deve, né? Comer regrado, comida boa, exercício, vai ser mais rápido. Nossa evolução espiritual é a mesma coisa. Eu achei legal o que o Roberto disse aí, mas eu vou contar para vocês qual é a técnica que eu uso, né? De Embora dele. emagrecimento ou de Não, elevação espiritual? de lidar com, Emagrecer, né? de lidar com os outros, né? É, eu já contei aqui, né, como é que eu faço. Quando acontece alguma situação assim, eu gosto de lembrar que o outro é consciência também, né? É a mesma consciência que eu sou. Ele tá na, ele tá na mesma origem que eu estou, né? Portanto, ele é tanto quanto eu, né? Quanto eu sou. Então, eu lembro disso. E a outra técnica que eu uso é aquela, né, que eu contei lá da lei da existência, que o que eu quero que os outros me façam, eu primeiro devo fazer a eles, né? Então, eu tô tão focado nessa consciência, nessa técnica, né? Que é um conselho crístico, né? Que eu tô conseguindo achar um equilíbrio, né? Lógico que eu não sou, não preciso evoluir, né? Hoje eu fiz alguma coisinha aqui com as formigas. Hoje eu matei umas formiguinhas aqui em casa, né? Mas depois eu fiquei tão arrependido disso, meu Deus, não podia não ter. Podia deixar as bichinhas embora, né? Mas o fato foi uma coisa muito rápida, assim, e eu acabei matando as bichinhas. Mas depois eu senti. Falar pra você que também é consciência, né? Por que que eu fiz isso, né? Daqui a pouco eu vou colher isso aí, pode ter certeza. Cristo fala, o homem e a formiga descendem, né? É, Do mesmo. eu fiquei chateado comigo mesmo. Falei, rapaz, eu consigo às vezes sair de situações tão complexas e essa aqui que é tão mais fácil, né? Eu dou essa mancada, entendeu? Mas eu gosto de fazer isso. Eu olho para o outro e penso que ele também é consciência, também está no Pai, né? E o que é que eu deveria, o que é que eu queria que ele fizesse para mim? Penso nisso. Tô me dando bem. Tô indo bem nessa caminhada aí. Isso mesmo. E quando achar que fez alguma coisa, né, como hoje, né, das formigas, pede perdão para elas, pede perdão para você mesmo, porque foi a sua inconsciência que fez, né, o seu ego, o impulso egóico que agiu primeiro. Se tivesse falado com a consciência divina, poderia ter falado com as formigas, porque elas entendem, né? É uma coisa engraçada. Até Chico Xavier já tem uma história sobre isso, né? O formigueiro todo foi embora no dia seguinte. E era um saco de lixo, ó. E era um saco de lixo. Era só ter tirado o saco de lixo, ter tirado de lá, pronto, acabou. A bichinha tinha ido embora, né?
É. E assim, Ah, eu eles estão indo atrás de precisei matar comida a só. formiga. Ah, meu Deus. Mas assim, é parte, né, do processo, é o nosso processo. Nunca mais eu faço isso, pode ter certeza. Nunca mais. Cristo fala sobre arrependimento, né? Lembra? Mais lá na frente ele vai falar numa carta, ele cita 3 vezes a palavra arrependimento, arrependimento, arrependimento. Se eu tivesse essa consciência, não, a formiga também é consciência, né? Se eu tivesse lembrado disso, como eu lembro das pessoas, que eu Hum, dou foco nas pessoas porque as pessoas estão ali no relacionamento, né? Mas os animais, a gente não tá ligado nisso. Mas na verdade, ele até fala, né? O seu computador, o seu celular, né? As coisas, o seu carro, né? O combustível, tudo que os tijolos da sua, né? Da sua construção, da sua casa, ele fala de tudo, né? hum, Porque tudo é consciência, né? Se você essa falar, energia. se você expressar, se você se manifestar sobre essa consciência, seja com o que for, tá certo, né? Pai é consciência, né? É, Ele vai ouvir, né? Eu faço porque você não pede. Se você pedir, faz, né? é um processo. É Não o adianta. processo. Eu ainda mato pernilongo. É, Pernilongo, olha, é difícil. É assim, eu falo olha, para eu ele, não. se você morder uma vez só, né, e não precisa deixar o seu veneno na minha pele, é só chupar o sangue. Você pode chupar mesmo, não tem problema. Mas vai embora, não fica na minha orelha, sai daqui. Cantando é horrível. Olha, Eu gente, adorei então essa eu tô música, eu longe. vou evoluir. Fala, Isabel. Eu tô longe de evoluir, porque eu mato as formigas todas que eu vejo, porque senão elas vão me carregar e eu vou sair de casa e elas vão ficar dominó. Conversa com elas, Isabel. Conversa com Eu já elas. conversei, não adiantou não. Continua. Chama a consciência divina, porque elas O também têm Rodrigo está. consciência divina. É verdade. Gente, eu não sei, aqui em casa eu acho que tem um formigueiro escondido, não sei aonde. Porque eu É. já detetizei, eu já fiz tudo. Olha, sinceramente, eu estou cozinhando, as formigas estão ali na minha pia. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer comida com formiga? Eu tô pensando a gente conversando com É os só começar. familiares. E os Eu não familiares sei a olhando língua essa. da. E os Hã? familiares testemunhando essa conversa. Imagina a gente conversando com as baratas, com os pernilongos. Olha, olha só, às vezes entra uma abelha aqui, aí eu, né, com muito cuidado, eu consigo tirar, né? Dependendo do inseto, porque eu moro em frente à quinta, É, então entra uns bichinhos aqui. Mas a formiga é aquela miudinha de doce. Eu não sei Sei. o que que eu faço mais para acabar com essas formigas aqui. Eu já Mede pedi, na já falei, não consciência vem divina. aqui. Se você vier Põe, aqui, você vai põe o morrer. Mas, açúcar. Põe o hein? açúcar no formigueiro. Põe o açúcar no formigueiro, que elas não vão mais. Elas ficam em casa comendo. eu É acho que bem elas são coisa. surdas, porque elas também não me escutam aqui, não. Pois é. É porque você Eu que acho que eu mora no formigueiro. ainda não aprendi a língua das formiguinhas, não. Chama Mas, ó, consciência mas, Não, ó, divina. que o e eu Roberto já ouvi. é verdade, viu? O Cristo na carta ele disse que se a gente estiver na consciência, gente, tudo vai fluir, tudo vai fluir. Não vai aparecer nada, problema, vai estar de boa. E se aparecer, você está na consciência, você vai tirar de letra. É porque a gente está no aprendizado, a gente está na jornada, viu? Esse que tá ruim ainda. Eu já vi falar, já falaram aí no grupo, que quando a gente mata um bichinho assim, que eles evoluem. Então eu mato e falo, olha, eu estou contribuindo para a sua evolução. Vai com Deus. E me sinto bem porque eu estou fazendo outro evoluir. Tudo É, é consciente, Abel. Isabel, hoje eu botei muita formiguinha para evolução, viu? Então,
Ah, não, gente, pelo Cristo amor de fala aqui, Deus. ó. O homem e a formiga compartilham as mesmas origens no equilíbrio da consciência universal. Esta é a verdadeira liberdade, a única liberdade. Até que você esteja preparado para compreender e aceitar que a sua fonte do ser está dentro de você, acima e ao seu redor. Ao redor é todos nós aqui, né? Formigas e pássaros e árvores, né? E ao seu redor, e que pode efetivamente fluir dentro de sua mente e corpo em resposta direta à oração, você estará sujeito a todos os males da consciência humana terrena. Aí ele completa: se você roubar, também perderá coisas. Quando brigar, ferir, mutilar e matar, você será mutilado, ferido ou morto em Ai, corpo e ou espírito. Estou Isso. perdida. hoje eu cometi um formicídio, então. É, Ela com calma. Ah, não, é, gente. Pesado o negócio, viu? Ah, gente, Mas já tô deixa eu sentindo falar a isso. dor aqui. Fala, Rodrigo. Diga. Já tô sentindo a dor. A história de formiga que eu lembro engraçada foi em Recife, essa uma vez que eu estive lá, e uma amiga nossa também estava lá, e ela dormindo à noite, ela sentia uns negócios beliscando ela, né? E no outro dia, quando ela acordou, ela disse assim: ai, eu acho que alguma coisa espiritual estava acontecendo comigo, que era o tempo todo me beliscando, quando foi ver, era formiga. estava andando nela. Era, eu ri tanto, porque a pobrezinha passou a noite, ela ficou dormindo no sofá. Um sofá muito bom, por sinal. Mas aí, As formigas eu acho que adoram. alguém Mas comeu alguma coisa no sofá e o, deu formiga, né? Ou ela mesmo. Aí, resultado, a pobre quieta achando que era coisa espiritual. E a formiga beliscando ela. Tá vendo? então, não tem uma Sofá da parte, evolução. não Sofá tem da uma evolução parte, espiritual, né? É, já pensou? É muita coisa, minha gente. É muita coisa. não tem uma parte daí das cartas que Cristo fala que os gafanhotos, aquela parte do gafanhoto, que ele fala que isso tudo é da condição humana, de emanar coisas negativas que surgem esses bichos que acabam com a lavoura, não tem isso? Tem. Tem, Então, não esses bichos vêm da condição negativa do homem, ué. Eu vou preservar isso? Não é bem isso, mas Então é o quê? é porque assim, a gente criou pragas, né? E, É, e a gente criou com os nossos processos mentais, né? Que lembra que ele fala do vírus do HIV? isso. Os vírus são os nossos esquemas mentais, né? Os nossos processos Uhum, da população toda, mundial, né? Uma coisa que, uhum, uma egrégora negativa que a gente vai criando, né? uhum. E, e ele fala uma coisa que a gente acho que nunca percebeu muito, uma coisa meio esotérica, mas as nossas palavras, elas são entidades de consciência. Então, se a gente tem uma consciência vingativa, se a gente fosse desenhar uma vingança, eu me vingando de alguém, eu seria um demôniozinho lá com uma espada na mão, igual videogame. Eu vou lá, eu Uhum. vou bater, vou matar, vou maltratar. Essas coisas que a gente fala de forma negativa é como se fossem entidades, que é o que ele Uhum. chama. Eu Uhum. não, nem sei o que são essas entidades, mas É, vamos supor que são mini Robertos, né? Fazendo mal. As palavras saindo como arame farpado, como vermes, como é. coisa suja, palavras sujas, né? Escorrendo da nossa boca. Quando a gente fala palavras amorosas, tem lá Robertos amorosos, cuidadores, estão saindo da minha boca, indo cuidar da pessoa.
Quando a gente faz uma oração, você faz uma oração para o seu filho. Você está mandando flores, está mandando coração, está mandando energia, está mandando Uhum. brilho, está mandando cores, perfumes, tudo que é bom, agradável, belo, né? Lembrando daquela fábula, daquele conto de fadas da menina que atende educadamente uma senhora e ela recebe como dom, cada vez que ela fala, saem pedras preciosas e flores e todas aquelas coisas bonitas. Enquanto a Hum, outra. Vocês lembram, né, desse conto? Puxa, não lembro. Sabe o nome? Também não. Eu também não. Não Ih, lembrava, não. esse não é conto Nossa, oriental, não, né? Se for oriental, não vale. não. Ninguém Esse conhece conto de aqui. fadas é de isso. Aí a mãe manda a outra, por quem ela gostava muito, fala assim: olha, você vai atender essa senhora, a velha, da mesma maneira e vai receber esse dom. E aí ela vai, e assim, tá diante, quem pede água no poço é uma jovem, uma princesa muito bonita, e aí ela fala assim: não, eu não. Você sai daqui, eu tô esperando outra pessoa. E aí ela dá como presente, cada vez que ela fala, saem cobras, lagartos e outras coisas. Os quadrinhos, eles foram muito intuídos, exatamente os quadrinhos da Mônica, do Hum. Cebolinha, quando eles falam alguma coisa ruim, Uhum. eles Sim. colocam É, como Eles colocam cobras, símbolos. É, Uma é. símbolos. arroba, põe a Venenosos. caveira, põe uma bomba explodindo, né? é. É. Quando tá Isso. xingando, né? Mas Ah, é isso. Então a gente realmente tem que tomar cuidado. O, Essa o, fábula o, eu não conheço, não, Celina, essa fábula aí que você falou. Nossa, É as fadas, né? Fontaine, mas não é do La É as Fontaine. fadas o conto, né? As Tem. fadas é o nome do conto, desse aí, das menininhas. As fadas? Conhece? é uma As analogia. fadas, aham. é, Ah, legal. Procura depois É, para você ver. É bem o, interessante a moral da hum, história. em Roberto, eu penso assim, olha, quando Deus também criou lá, né, os animais, tudo, cada um tem o seu habitat. As formigas, o habitat dela é lá fora, não é aqui dentro de casa. então, nós é que Então, invadimos o se globo. eu. Oi? As formigas estão há Quê? mais tempo que nós. As Não, eu formigas estão há sei, mais mas tempo. eu penso assim: a formiga lá na Quinta da Boa Vista, eu vou ajudá-la até a subir numa árvore, como eu já ajudei uma segurando a Na folha. folhinha que ela estava carregando, era tão grande que eu ajudei ela a subir lá a árvore. Agora, aqui dentro da minha casa, não. Isso é egoísmo. Minha casa. Na É, minha casa, mas eu não estava olha, eu estava no habitat dela. Então, eu posso ajudá-lo. Eu não fui egoísta a ponto de, não, vou matar essa formiga aqui. Não, eu fui ajudar. Agora, aqui dentro de casa, pô, Então, conversa com ela, explica isso. eu vou Ó, conversar aqui é meu mais. habitat, coisa e tal. Ó, o que você Eu falou vou dos conversar. gafanhotos, né, e das pragas, está na página 61 da Cartão. Aí Cristo Isso. fala: compreenda também que quando a consciência mundial estiver Hum. plenamente sintonizada com o Pai Consciência Criativa, todas as coisas adversas ao seu perfeito bem-estar do homem, desaparecerão. Não haverá mais mosquitos portadores da malária, que é o próprio pernilongo, gafanhotos Hum. que acabem com as suas plantações, condições climáticas extremas, infecções, vírus e tudo o mais que atualmente causa problemas para os seres vivos.
Você viverá sob o manto da proteção universal. Quando a sua própria consciência estiver em perfeita consonância com a harmonia e harmonia com o Pai amoroso, então você também será divinamente protegido e se tornará um canal de intenção criativa, crescimento, nutrição, alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação das necessidades, lei e ordem. E isso é expressar o Pai. É, só reforçando uma coisa que para mim foi muito bom, o entendimento de que tudo aquilo que vem a mim realmente está em minhas células. E aí que eu gostei muito e tenho feito assim com muito afinco a, aquele Ho'oponopono da nova era, principalmente pelo que vem antes, quando a divindade que existe em mim, dissolve as memórias celulares de raiva, ódio e desconforto, nervosismo, tristeza, medo, a gente pode usar esse, essa oração para focar em um determinado aspecto, até mesmo nas formigas e outras coisas que nos perturbam, nós podemos fazer através disso, identificar o sentimento que me despertou aquele problema e você vai fazendo o aceito, amo e agradeço, aceito, amo e agradeço. E aí eu percebi que muitas coisas, até mesmo os pernilongos, diminuíram. Então, assim, essa ferramenta eu achei muito interessante, porque na cura prânica tem algo que é semelhante a isso, porque trabalha com as células. Nós temos a capacidade de juntar trilhões de células que nos compõem e fazer cura, retirando aqueles sentimentos. Cada sentimento é um momento, mas eu achei interessante que essa fala que veio a mim num momento bastante ruim, assim, fez toda a diferença de nós podermos perceber as memórias celulares, porque tudo tem consciência. E é isso que é interessante, a gente realmente se apropriar disso e pedir às nossas células e a Deus que João, quer faça, falar? pode falar. Boa noite, pessoal. Não, eu tava aqui, tô aqui cozinhando, inclusive, e eu tava pensando nisso, que esse assunto vai para um lado, que é sobre o vegetarianismo também, né? Que o pessoal fala, e eu, de certa forma, por um lado, acredito, assim, né? Que a gente tem uma dieta vegetariana, uma dieta mais leve, isso ajuda a gente a elevar a nossa energia. E tá, eu tenho uma energia mais sutil. Eu já experimentei uma dieta vegetariana e eu, de fato, sinto o corpo mais leve, assim. Às vezes os pensamentos até mais claros quando a gente faz um jejum, mas ao longo da minha caminhada, assim, eu senti uma necessidade de voltar a me alimentar da carne, né? E querendo ou não, esse assunto, assim, né, de cuidado com os insetos, eu mesmo já pensei até sobre a grama, assim, que a gente, se ela pisa na grama, estraga a grama, numa sociedade, assim, num mundo alternativo, a gente poderia, na verdade, deixar um rastro de florescimento e não de destruição, né? Só que é muito curioso, assim, perceber, né, esses pontos, assim, tipo, eu atualmente voltei a comer carne, tô inclusive fritando um bife agora. Mas eu fico pensando, assim, se a gente, sei lá, não criar uma vaca com carinho, com cuidado, e no final da vida a gente agradecer o grande espírito, né, agradecer o espírito universal por esse alimento, se não é menos pior, né, da gente fazer do que, ou se não é até aceitável
na perspectiva, sei lá, da consciência divina, a gente se alimentar de um animal, né? E tem várias literaturas diferentes que abordam essa questão de formas diferentes, né? Nas cartas, o Cristo não chega em nenhum momento a falar sobre vegetarianismo, até onde eu me lembro, sobre essa questão, mas em outras doutrinas e tradições espirituais, no yoga, em outras tradições, eles falam muito sobre isso, né? A importância de uma dieta vegetariana, inclusive a população da Índia tem muita gente que é vegetariano, né? E aí vocês falando sobre esse negócio das formigas, assim, eu tô aqui fritando um bicho pensando, pô, e essa vaca aqui morreu para eu me alimentar e tal, né? O que que vocês pensam sobre isso, sobre essa questão? Que hoje em dia eu voltei a comer e não sinto culpa, assim, mas eu sei que essa carne que eu como, ela não é essa vaquinha feliz idealizada que eu pensei, assim, que é uma possibilidade no futuro, né? Quem sabe, da gente poder se alimentar. Você E sabe, você sabe, João, que algumas culturas, acho que todas as culturas indígenas, né? Elas têm esse respeito pela natureza e, e alguns até antes de abater o animal, né? Eles pedem permissão à consciência, né? Ao Deus deles lá. E vão Uhum, lá, caçam um animal e eles entendem que aquele animal foi separado para alimentá-los. Eles comem uhum, sem culpa, né? Abatem, tudo mais, e acontece isso naturalmente. Eu também como carne, né? Eu já pensei muito sobre essa questão. Eu já passei um ano vegetariano, passei um ano vegetariano, sem comer carne mesmo. E, assim, o que é que eu penso hoje sobre isso? É minha opinião, né? Eu não sinto culpa, mas é um processo, né? A consciência é um processo. Daqui a pouco eu posso sentir. Porque assim, o problema é que a humanidade cresceu, a alimentação ela é produzida em escala absurda, né, para poder dar conta de alimentar a população. E os abatedouros são violentos, né? A morte dos animais é de forma violenta, realmente. A gente sabe disso. Então, eu vejo o problema no abatimento e não no consumo. Ah, mas aí o animal ele morre, tem aquela energia que fica na carne, vai vir para a gente e tal. Tá ok, certo. É um pensamento, é um entendimento, penso sobre isso, né? Mas eu continuo comendo sem culpa, até que a consciência me desperte, né? Para mudar esse conceito. Tô tranquilo também, não tem esse problema não. Mas eu sei que os índios fazem isso. E eu não uhum, agradeço. Eu não agradeço porque eu sei que a origem desse animal não foi confortável para ele, não foi uhum. pacífica para ele, né? Então eu não agradeço por essa carne, não, entendeu? E É, o aí, que o eu, pessoal fala é exatamente isso que você falou, que o problema é o modelo industrial, né? e aí Que, eu que levo outro causa. questionamento para você que eu fiz para o Roberto, né? O Uhum, Roberto deu a explicação dele, né? É, você sente culpa porque o animal morreu de forma abrupta lá, violenta e tudo mais, ok. Mas o cheiro verde, o tomate, a cebolinha, o arroz, ele foi colhido por máquinas. O arroz foi colhido por máquinas, a soja foi colhida por máquinas, né? E foi cortada de forma violenta também. Então, assim, se for levar para esse lado da consciência de como a coisa chegou no prato, a gente vai tomar o quê? Água? Porque a água é injetada de cloro, né? E outras substâncias. Já vem alterada. O que vai sobrar, né? Vai sobrar luz, né? Luz do viver de sol. luz. Então é um assunto bem que exige muita, eu acho que exige muita meditação, né? De cada um de nós mesmo. É uma coisa bem, eu acho que é bem íntima de cada um evoluir nessas questões aí. Eu não gosto de regrar, não, mas eu não reprovo. Não reprovo quem é ideologia vegetariana, né? Para mim, eu tô bem tranquilo quanto a isso. É, o É, pessoal fala também que, assim, essa questão das plantas, né, o argumento, né, eu pessoalmente não sei se eu me identifico totalmente, mas que as plantas não têm sistema nervoso, né, não sentem dor,
tem toda uma história por trás. Inclusive, se a gente assistir esses documentários, eu nunca assisti nenhum desses documentários, mas eu sei que é bem pesado, assim, a galera pega pesado, assim, esse Cowspiracy, todos esses documentários, assim, contra a carne. Eu sou da área ambiental e hoje em dia tem uma discussão que é a seguinte, que o pessoal acha que a criação de gado, ela desmata, ela é o problema, mas é o modelo da criação, que é de gado intensivo, que é muito animal num lugar só parado. Mas tem uma outra perspectiva, que é os animais ruminantes, eles existem há muito tempo de certa forma, eles fazem um milagre que eles transformam o capim em carne, que é um alimento altamente nutricional. E eles são importantes dentro do ecossistema também, porque eles vão lá, eles fazem uma poda, um manejo da área, eles defecam essas fezes das vacas, elas adubam o terreno. Então, hoje em dia, o pessoal tem um sistema de criação de gado que chama ILPF, que é Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, que aí você planta árvore, tem gado e tem uma rotatividade. Então, o gado, ele vai ali, ele vai te ajudar a manter o seu terreno limpo, ele vai adubar aquele terreno e você vai mudar ele de lugar. Isso ajuda até a colocar carbono no solo. Então, se você manejar o gado da maneira adequada, você pode contribuir com a causa ambiental, sim. Não como o pessoal faz, que vai desmatando, vai plantando pasto num solo que é pobre, né, que é, enfim, é outra perspectiva. Eu vou colocar Mas só um eu me ponto. identifico com os índios, porque poxa, você vê tantas pessoas passando fome e, querendo ou não, a carne é um alimento que alimenta, sim, é um alimento que ele é denso nutricionalmente. A pessoa come e ela se sente, eu pelo menos me sinto forte, e isso é comprovado também, que tem ferro, tem proteína, tem muitos micronutrientes importantes. Ó, eu vou colocar um ponto aqui, eu vou parar, né? Vou colocar um ponto aqui só porque está nas cartas de Cristo, tá? Veja bem, Jesus, quando ele entrou no deserto, ele disse que passou 6 semanas lá e ele não comeu nada. Agora, o texto diz, ele relata que ele estava em uma dimensão diferente, né? Uma dimensão espiritual. Ele passou 6 semanas, ele não sentiu fome, ele não sentiu as necessidades da condição humana. Só que depois que ele saiu das 6 semanas, que ele voltou para a realidade humana, que ele saiu da dimensão espiritual e voltou para a material, a primeira coisa que ele sentiu foi fome. E veio o Cristo, né? A consciência se manifestou para ele e ofereceu para ele carne e pão. Uhum. Esse texto das cartas me deixa muito confortável com relação a essas questões. Então, eu já entendi que nessa condição nossa humana, nessa condição material, nós vamos sempre lidar com esses conflitos. Isso é puramente uma questão de consciência. Quando nós estivermos na consciência crística plena, como Jesus esteve, naquele deserto, isso não será um problema. Tá aqui, o Roberto acabou de ler na página 61, né? Se você ler o parágrafo anterior que o Roberto leu, olha o que é que ele diz, ó. Saiba que o seu propósito na Terra é de ascender na consciência espiritual até que você transcenda tudo aquilo de humano que atualmente impede de avançar. Então, esse diálogo, essas discussões só nos impedem de avançar porque são questões humanas. Nosso propósito é muito maior do que isso. Isso não será nem debatido quando nós estivermos na consciência. Acabei, silenciei agora. Deixar os outros falarem. Só para eu entender, o que que não será debatido? Você fala a questão do consumo da carne? Não, não, pode debater, pode debater. Eu só coloquei meu ponto de vista, tá? Sim, sim. É, eu Diga, Celina. posso. Eu fui, por 10 anos eu fui vegana, e aí depois eu voltei a ser vegetariana, ovo-lacto vegetariana. E quando eu passei, foi em dois momentos. Um momento que eu tive.
fui intuída a perceber e que existe um processo que envolve um nível de ampliação da nossa consciência e que quanto maior for a antacarana que nós temos, quanto for mais larga, a gente tem teria capacidade de absorver energias sutis que está ali na carta, um dos textos complementares que ele aponta um momento em que nós poderíamos substituir a maior parte da nossa alimentação, que é basicamente para o sustento do corpo físico, por uma energia que a gente mais sutil. Lembra desse qual texto complementar que ele fala essa questão? É uma da 10, 11 ou é uma das acima da nona, Com que essa, ele Lina, fala, pode dar mais detalhe? Eu vou procurar aqui. tá? Ele fala explicitamente da substituição de nós sermos capazes de absorver mais energia divina, espiritual, e não tanto é uma questão de consciência, a manutenção da necessidade da alimentação, dessa alimentação que a gente ingere todos os dias. Alimentação material, né? É alimentação material. Isso é uma coisa que ele coloca. Então, com o tempo, quanto maior for a nossa consciência, provavelmente isso vai se tornar realidade. Uma experiência direta, antes mesmo, muito antes de conhecer as cartas, na cura prânica, eles preconizam que a gente deveria privilegiar a alimentação vegetariana. E aí, eu tive dois momentos em que uma pessoa tinha muita dificuldade de largar a carne. E aí foi interessante que, neste caso específico, havia possibilidade de a gente medir a antacarana. E aí, quando a antacarana dessa amiga se expandiu, aumentou, ela conseguiu abandonar a alimentação não vegetariana e adotar uma alimentação bastante vegetariana. Isso é uma coisa, então envolve as pessoas terem o desenvolvimento da consciência, porque eu entendo que a consciência tem a ver com a quantidade, o aumento do nosso cordão espiritual, tá? Então, isso é um fato que eu observei em uma determinada pessoa e ela começou a realmente aderiu sem problema à alimentação vegetariana. A outra coisa foi um fato que me veio em um determinado momento, há anos atrás, em que houve um crime em Garanhuns, onde pessoas precisavam matar pessoas para comer, se alimentar daquela. E aí, quando eu ouvi essa notícia, veio assim, o grau de sofrimento interno dessas pessoas é tão fundo, tão brutal, que elas
precisavam exatamente de um processo que envolvia um nível de violência e dor, sofrimento em relação ao outro, que apenas nesse nível eles eram capazes de sentir saciado. Veio isso para mim. E aí, durante 10 anos, eu era vegana, depois eu me tornei vegetariana. Em um determinado momento de muita dor, muito sofrimento que eu passei por conta de, deixei de me relacionar com uma pessoa. Naquele momento eu tive muita necessidade e aí eu voltei a ingerir carne. Foi assim, como se a minha energia estava com tanta energia de sofrimento que assim eu precisava daquele alimento. Então, aí vocês, assim, são impressões minhas que eu coloco. Então, eu não sei o quanto isso está certo, está correto ou não, mas isso é como se as pessoas, em sua maioria, elas precisam de alimentos compatíveis com o nível de energia, de frequência que elas estão. E a maioria das pessoas tem essa questão ligada ao sofrimento, à raiva, a sentimentos muito de baixa vibração e que essas, esses alimentos têm, né? Porque retém. Os vegetais são diferentes. O desenvolvimento deles, eles não têm consciência como o animal. Ele tem consciência de uma forma emocional mais branda. Lembra da colocação que eu fiz na última, quando eu mostrei um determinado livro na qual mostrava claramente o nível de desenvolvimento e não espiritual, dos, dos animais, das plantas. Nós, é isso. Esse pedaço sobre o alimento que a Celina falou, eu acho que está na carta 7, página 261 e 26 do 261. Diz assim: ainda que a sua vida tenha inicialmente sido extraída da realidade divina que lhe deu o seu ser, você também tira a sua energia física do alimento e dos processos digestivos que fabricam as enzimas que quebram a comida em uma forma utilizável e alimenta as células físicas em todo o seu corpo e mente. Essa é a vida corporal, é isso mesmo. Muita gente vive e morre extraindo energia exclusivamente de seus processos físicos. O tipo e quantidade de energia que se extrai dos processos físicos é grandemente afetada pelos campos emocionais magnéticos e mentais elétricos da entidade viva. Esses campos elétricos e magnéticos que envolvem cada coisa viva, desde uma ameba até um elefante e um ser humano, são radiações pessoais da força vital que vem da alma, combinadas com as radiações da consciência-conhecimento pessoal, da atividade em contínuo movimento mental elétrico da entidade e de seus impulsos emocionais magnéticos de ligação-rejeição. Esses campos eletromagnéticos são profundamente afetados por todos os pensamentos e sentimentos que passam pela mente e emoções da entidade. Por sua vez, os campos afetam profundamente os processos físicos do corpo. Eles melhoram ou pioram a saúde do corpo,
segundo o estado de consciência pessoal, se está em harmonia com as radiações da força vital, da inteligência amor divino ou em conflito com eles, devido aos impulsos autocentrados do ego. Então vai dar Então, consciência de cada um. tem duas condições, né? A primeira é a condição da entidade e a segunda a condição, A consciência da entidade. sim, e a condição da consciência de quem está absorvendo o alimento, A entidade. O que né? ele chama de entidade é a pessoa ou o É, animal. Pois é. é. Então, se ele estiver na condição de consciência de pai, mãe, vida aí, né? Tá tudo certo. O problema é se ele tiver ao contrário, aí que fica pior. Foi o que eu Aí, entendi, né? sim, aí não importa o que comer, É, não importa. por ser um grau de consciência ou não, né? A gente não quer dizer que uma pessoa que é vegetariana, vegana, tem um grau de consciência mais elevado. Não. O pessoal fala do Hitler. Hitler, ele era vegetariano. Não fumava, não bebia. Exemplo, hein? Que exemplo. É, então, outro dia teve um videozinho lá no Instagram dizendo: tem três candidatos. Um bebe demais, fuma o tempo todo, come muita gordura. Já infartou não sei quantas vezes. O outro candidato, não sei o quê, e o outro era vegetariano, não Gente faz não boa. sei o quê. Em quem vocês votariam? Ah, no terceiro. Ah, muito bem, vocês acabaram de votar no Hitler. O primeiro era o Churchill, o segundo era um outro presidente lá dos Estados Unidos, que fumava, bebia, comia carne, e o Hitler todo parecendo certinho. Mas o propósito de cada um, né? Então, É, assim, Cristo fala também nas cartas, a gente não pode julgar a pessoa pela aparência dela. Ah, Inclusive, ele se refere àquele cientista, né, da cadeira de rodas. Oi, Vou Celina. fazer um julgamento. Sobre essa questão que você colocou, essa brincadeira, essa suposta brincadeira, eu tive contato pessoal com em duas condições. Uma moça, duas moças que eram eram veganas e elas se colocavam como assim, elas eram protetoras da uma é uma protetora, uma tem uma ONG, trabalha numa ONG que resgata animais e ela faz aquele acolhimento dos animais. A outra defende fervorosamente a floresta de eucaliptos lá de Rio Claro. E assim, é aquela pessoa, mas ambas têm uma questão interessante que diz respeito a eu não vejo normalmente, mas várias pessoas que têm muitos amigos clarividentes e são pessoas que no perispírito delas, elas têm chifres, rabo e como uma forma de um desequilíbrio no emocional e no mental que no perispírito delas, elas, elas são seres bastante interessantes, assim, tem rabo, garras e coisas dessa natureza. Então, não é porque eu acho que nesse caso certas formas de dietas é apenas para não sei. Então, só para reforçar esse aspecto que você falou sobre Hitler, conheço, são bons colegas, assim, nunca, mas perigosas, de certa Roberto, qual é a maneira. página aí? Qual é a página que você leu aí, Roberto? A carta 7? Carta 7261.
Esse texto aí é maravilhoso, hein? Sim, E agora Nossa, trouxe a Ainda que Lívia. sua vida. É que eu peguei pelo celular aqui, que é mais fácil da gente localizar. Mas no livro aqui. É o segundo parágrafo. Eles sim. melhoram ou pioram a saúde do corpo segundo o estado da consciência pessoal. Se está em harmonia com as radiações da força vital da inteligência amor divino ou em conflito com eles, né? Então não é só o que a gente come, Consciência, o que bebê. deixa de comer, né? A consciência é o cara. O negócio é consciência. Estado de É. consciência é perfeito. E a consciência divina, ela é uma coisa única, simples, amor, É. amor. é, E a gente deve se amar primeiro. Eu sei que pessoas que têm um sangue tipo O positivo, parece, não sei, você lembra, Celina? A ó, pessoa, possível, precisa comer carne, a pessoa não né? vive sem carne, porque é do É, corpo é o dela, ó é uma positivo. coisa física. E assim, eu sou A positivo. Quem é A positivo tem uma facilidade muito grande para ser vegano. Não tem necessidade da carne. Oi, Helenice, fala. Ah, você é A positivo também? Então, se quiser Eu se também tornar. não como carne, mas eu sou B positivo. Eu. Eu Então, não sinto necessidade da carne, ela pesa. mas Aí, assim é pessoal, né? é, Mas assim, o Rodrigues diz que não agradece ou não abençoa o alimento. Se você tiver amorosidade para comer o seu alimento, né? Você está é, comendo em paz, você está comendo em tranquilidade, em harmonia, não está brigando com as pessoas, o alimento vai fazer bem. é. Eu tenho o hábito de agradecer. Eu, antes de cortar um legumes, porque eu tenho essa ideia de que o legume também tem consciência e é vida. Eu agradeço, coloco a mão nele, agradeço por ele vir fazer parte do meu corpo. E que eu espero que ele possa transcender, né? Que o espírito sei lá, da beterraba possa evoluir, que ela possa ir para um estágio mais elevado, dentro do reino vegetal ou passa para um animal já. É uma evolução. Todo mundo está aqui para evoluir, né? Então eu peço à consciência divina que eleve, né? E assim, eu acredito que Cristo não tem que se alimentar com nada. Está na consciência crística, né? Não tem necessidade de prana, de luz do sol ou de qualquer outra coisa. Então a gente está falando sobre coisas terrenas, né? Aqui na É. Terra a gente ainda precisa dormir, precisa ir no banheiro, precisa beber água, comer, precisa amar e ser amado. A gente tem muitas necessidades, né? Não só físicas, como psicológicas. A gente precisa ser bem tratado. E ser bem tratado, por isso a gente tem amigos, né? Porque os inimigos tratam mal a gente. Então, a gente se cerca de amigos. Amigos tratam bem, são cordiais, são bacanas, oferecem um ombro, oferece dinheiro, oferece carinho, proteção, carona. O inimigo, você está passando ali de carro e você está no ponto de ônibus, ele nem olha para sua cara. O amigo não, já para, já buzina, ô, vem cá, você vai para onde? Né? É um alimento positivo também, a amizade, os bons livros, filmes, né? Tudo, né? Que a gente possa fazer de maneira positiva e amorosa. Pessoal, já estamos aí com o Já, horário, é, né? tá bom. Solange, onde paramos? Por favor. Cadê meu papelzinho? Paramos Na, Na na página 57, 57, vai começar no segundo parágrafo, para descobrir. para descobrir. O Certo. assunto tá bom passar rápido, né? é, Nossa, a gente queria é parar porque é tão bom que você não sente, né? meia hora atrás, mas já foi. Mas tá bom. Então amanhã a gente dá uma continuidade aqui na 57 Pronto. para descobrir. Então, Então gratidão. tá.
Boa todos. noite, gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite a Descanso. todos. Boa Obrigada. Descanso a noite. todos. Boa noite. Obrigada. Também. Boa Tchau, noite. tchau. Até amanhã. Até. Até amanhã. Até amanhã.